Olá, estamos aqui com a nossa retrospectiva 2024 do podcast Direito Simples Assim. Nós vamos fazer essa retrospectiva dos nossos podcasts de agosto até aqui. Quais foram as questões que nós tratamos, né? Então a gente começa lá em agosto com a primeira entrevista, que foi a abertura, com a jornalista Laura Lima, onde nós conversamos sobre o tema juridiquês e a linguagem simples, né? Nós queríamos tratar de uma forma mais simples aquilo que é técnico, de modo a facilitar a vida, o entendimento das pessoas de uma forma geral. Então foi uma conversa muito bacana, que a gente adorou fazer, né, pessoal? Aqui na mesa, não sei se vocês estão vendo, tá aqui o Vinícius Ayala, Morgana Gonçalves e Tamara Santos. E eu, Rosane Ferreira, né? Não esquece de falar dos blocos. Nós vamos dividir... isso mesmo, tá vendo? Nós vamos dividir hoje em 3 blocos. O primeiro bloco é esse, que é uma retrospectiva mesmo do que a gente já fez. O segundo bloco será uma retrospectiva do que houve de decisões e leis que mais impactaram a nossa vida em 2024. E o terceiro bloco são as perspectivas de decisões, de projetos que estão em curso, projetos de lei em curso, para o ano de 2025. Então a gente vai dividir nesses 3 blocos. Voltando cá para o primeiro bloco, então nós fizemos o primeiro podcast, foi com a nossa amiga querida, madrinha, Exato. Laura Lima, né? Sobre juridiquês e a linguagem simples. Depois nós recebemos aqui a advogada, professora e juíza do Tribunal Regional Eleitoral, Patrícia Henriques Ribeiro, que trouxe para a gente toda a normativa eleitoral para o ano de 2024. Foi muito, muito interessante, porque aqueles que puderam acessar essa entrevista, esse bate-papo, puderam ter um roteiro seguro, os candidatos puderam ter um roteiro seguro para exercer aí a sua candidatura, né? Depois nós recebemos, em setembro, nós recebemos o Procurador-Geral da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, advogado e professor Fabrício Souza Duarte, que veio conversar conosco sobre as emendas parlamentares. A gente ouvindo falar o tempo todo, emendas parlamentares, emendas... O que era isso? O que é isso? O que isso impacta na nossa vida? E ele veio e tratou desse assunto com muita competência. Depois nós recebemos, ainda em setembro, a servidora do Tribunal Regional Eleitoral, lotada no Laboratório de Inovações, Valéria Aparecida de Souza Machado, que trouxe para a gente esclarecimentos importantíssimos sobre a segurança das urnas eletrônicas, né? Jogando por terra aí todas essas falsas notícias de que as urnas não são seguras. Foi muito, muito esclarecedor. Já em outubro, recebemos a advogada, professora e escritora Ana Flávia Salles, que conversou com a gente sobre os juizados especiais, né? E aí ela falou como funciona, quais são as matérias de competência do juizado, o que pode, o que não pode fazer nos juizados. Isso é muito bom, porque nos juizados especiais a pessoa pode ir sozinha, demandar ali sozinha, né? Sem a presença do advogado. E também ajuda muito aos advogados que normalmente não militam nos juizados especiais. Então ela trouxe informações bem bacanas pra gente. Depois nós recebemos o presidente do IBDFAN em Minas Gerais, advogado e professor José Roberto Moreira Filho, que conversou com a gente sobre a resolução do CNJ 571, que traz pra gente alterações nos processos de inventário e divórcios administrativos, ou seja, nos cartórios.
Foi muito bacana, vale a pena revisitar aí, viu, gente? Depois recebemos o desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz, que conversou com a gente sobre um relatório chamado Relatório Figueiredo, que também é o nome de um livro dele, tratando do tema, que é assim, bem denso, contando pra gente da corrupção à vida e das atrocidades vividas pelos povos originários no Brasil na década de 1960. É impactante, viu, gente? Mas é a realidade. É história, tá? Com documentos e tudo mais. Depois, em novembro, nós recebemos o advogado e professor Luciano Santos Lopes, que nos esclareceu o que é e como acontece a lavagem de dinheiro, que é outro tema que está aí o tempo todo nos noticiários. Recebemos também a advogada Renata Rezende Barbosa, que conversou sobre o contrato temporário de trabalho e esclareceu a diferença entre o contrato temporário e o contrato de experiência. Então, nesse tempo de muito trabalho por conta do Natal, de muitas contratações por conta do Natal e das festas, do período de férias e tal, ela trouxe explicações aí muito bacanas também. Já agora, em dezembro, nós recebemos o juiz coordenador do Sejusc BH, Dr. Marco Antônio Feital Leite, que nos mostrou como funciona o Sejusc, deu as informações básicas da diferença entre conciliação e mediação e a importância de todos os métodos de composição e solução de conflitos para evitar aí a judicialização das questões. Foi muito bacana. A gente precisa conhecer o Sejusc, tá? E, finalmente, no dia 20, nós recebemos a contribuição da advogada Luciana Teniense, que trouxe para a gente elucidações, esclarecimentos sobre os direitos do passageiro aéreo, né? Do consumidor aéreo, né? Então, isso foi o que nós tratamos aqui no nosso podcast agora em 2024. Além disso, nós também tivemos publicações semanais na nossa coluna Direito Simples Assim, no jornal Estado de Minas Digital. E ali são tratadas questões jurídicas, sociais e políticas. Então, tudo isso que nós falamos aqui é possível revisitar. Então, revisitem. Vocês vão gostar. Vocês vão ter muitas informações importantes em todos esses espaços que a gente colocou aqui. E agora, nós estamos encerrando o primeiro bloco e vamos já passar para o segundo bloco, onde nós vamos discutir aqui as questões legais, jurídicas, decisões e legislações aí que mais impactaram a nossa vida em 2024. Então, eu abro aí a fala para as colegas Morgana e Tamara, que elas querem tratar desse assunto, né Vinícius? Vamos comentar. Olá a todos. E antes de passar para o nosso bloco, eu quero deixar nosso agradecimento a todos os nossos convidados. Gente, vocês não têm ideia do carinho que todos vieram aqui. Todos. Não teve um episódio aqui que gravamos que no final a gente falou assim, gente, eu fiquei encantada com essa pessoa. Foi uma troca de experiência, uma troca de energia muito bacana. Então, eu quero deixar meu agradecimento a todos aqui e que ano que vem, com certeza, vamos chamá-los novamente para estar aqui conosco, né? E trazer outros também. Outros também. Então, vamos lá. Eu e a Tamara separamos algumas das decisões que nós achamos mais interessantes, que vai influenciar mais nas nossas vidas. É claro que não teria como abarcar todo o ano de 2024, mas separamos aqui algumas. A primeira que eu quero comentar com vocês
é para aquelas pessoas jovens que a gente tem o costume, eu e a Tamara e a Rô de falar, são aqueles jovens que têm a cabeça já nevada, tá com a cabecinha toda branquinha já. O STF recentemente decidiu por unanimidade que aqueles casais com 70 anos ou mais que quiserem casar podem afastar o sistema do regime obrigatório de bens. Até então, gente, de separação obrigatória de bens. O nosso Código Civil, ele estabelece que pessoas com mais de 70 anos, elas têm obrigatoriamente que casar para esse regime. E agora o STF decidiu que essas pessoas, caso elas desejem, elas podem afastar isso por meio de um pacto antinupcial ou uma escritura pública. Isso, gente, quem atua nessa área há muito tempo já vinha discutindo essa questão, porque como um fator idade vai me limitar, vai me barrar a decidir a forma que eu quero casar, qual o regime que eu quero casar, né? E agora já temos essa decisão. E isso, a gente vê que é uma garantia da nossa individualidade, da nossa autonomia, né? Olá, pessoal. Como a Morgana mesmo falou, né? Esse trabalho do direito simples, assim, a gente quer que ele transponha, né? E vá e chegue aos cantos do mundo, né? Levando conhecimento e informação de forma simples. E todos os convidados que aqui passaram, de alguma forma, contribuíram para isso. Então, realmente, a gente tem que agradecer muito, né? E como a Morgana falou, logo no comecinho de 2024, a gente teve a promulgação da Lei 14.811 de 2024, que vai criminalizar as condutas do bullying e do cyberbullying. A gente vem, né, isso acontece já há muito tempo, né, com outros nomes, né, a intimidação, né, sistemática, consistente, a perseguição que é feita ali, né, muitas vezes com crianças, adolescentes e muitas vezes por meio das redes, né. Muitos falam, né, a internet é terra de ninguém, mas já há algum tempo que a legislação, né, os legisladores vêm coibindo esse tipo de prática. E aí a gente tem agora os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal. O STF também, gente, recentemente reconheceu a licença maternidade para mulheres em união homoafetivas. Então, aquela mulher que não é gestante, ela também vai ter seu direito à licença maternidade. É claro que sua companheira já se utilizou desse benefício, já teve esse afastamento, ela vai receber somente, ela vai ter a licença somente da licença paternidade, vai igualar a licença paternidade. E isso, gente, é um ganho, né, nessa questão da igualdade. Vocês, logo depois da gente, vocês vão ver uma entrevista com o Caio Pedra, que ele vem falando dessa questão, que a gente precisa ter essa igualdade. Então, isso é uma forma desse reconhecimento, dessa igualdade dessas famílias homoafetivas. Outro ponto também que a gente não pode deixar de mencionar é justamente a questão da homologação da sentença do jogador Robinho por estupro aqui no Brasil, né? Ele está agora em cumprimento de pena aqui no Brasil e a repercussão disso. Por quê? Porque geralmente o crime de estupro ele acontece e muitas vezes não é punido de forma adequada. A gente tem aí um jogador de futebol famoso, com um ganho capital muito grande, e a repercussão dessa condenação, de alguma forma, mexe com a sociedade. Porque ainda hoje temos o costume de falar que a vítima ainda é culpada por esse ato, né, por essa atrocidade. Seja porque usou uma roupa curta, seja porque é muito bonita, seja... Independente do que for, a mulher ainda é vítima. E isso representa muito pra gente. Então, eu não podia deixar de mencionar aqui. O próximo item, gente, ainda não transitou em julgado essa decisão no STF, mas já formou a maioria, que é a inconstitucionalidade do ITCMD nos planos PGBL e VGBL. Gente, o ITCMD é o Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação. E os planos PGBL e VGBL são os planos de previdência privada. Até então, o que estava acontecendo? Eu, como herdeira, quando, né, o titular daquele plano
falecia, eu como herdeira, o próprio banco já estava reservando o valor do imposto. E isso foi levado para o nosso Supremo, e o Supremo já, por maioria, então, agora é questão de dias de ter o transjugado dessa decisão, né? O Supremo determinou que não, que essa retenção desse imposto é inconstitucional. E isso beneficia muito, porque agora esses familiares não terão que recolher mais este imposto, né? Este imposto de transmissão causal-mortis. Que, aliás, é 5%, dependendo do estado. 5%. Né? Aqui em Minas, né? Aqui em Minas é 5%. Bem, talvez, né, a maior repercussão que tenha acontecido esse ano, na verdade, seja aí a questão do endurecimento de algumas legislações em relação à violência, né, contra a mulher e a violência de gênero. Então, a gente tem aí a questão da promulgação do pacote antifeminicídio, né, que tipificou, que tornou autônomo o crime de feminicídio, que antes era apenas uma qualificadora, ou seja, uma agravante ali do crime de homicídio. E agora ele tem pena própria, né, que não é baixa, que inclusive é a maior do Código Penal, com pena final aí de 40 anos. Além disso, esse pacote antifeminicídio, ele vai alterar aí a Lei Maria da Penha, porque vai aumentar a pena também do descumprimento aí das medidas protetivas, a lei de execuções criminais, porque vai impedir aí pessoas que sejam condenadas por feminicídio a assumir cargo público, a lei de contravenção penal, dentre outras, né? Então, a importância disso, porque a gente não precisaria de um endurecimento da lei se não houvesse o desrespeito contra a mulher, né? Se não houvesse uma taxa gigante de mulheres sendo mortas simplesmente por ser mulher, né? Ou pelo afeto, pelo não afeto, né? A gente tem que pensar sobre isso, né? Não, eu pensei que você ia comentar. Não, pode falar. Na hora eu respirei. Não, pode seguir. É um tema pesado, né? Pesado. Dói na gente. Gente, agora é uma decisão do STJ, nos casos de execução extrajudicial e alienação fiduciária. O STJ reforçou o entendimento, recentemente, que a arrematação de um imóvel por preço vil, o que é preço vil, gente? Inferior a 50% do valor do imóvel. Então, vamos dar um exemplo. O imóvel foi avaliado por um banco aí, R$500 mil. Se ele não for arrematado, porque geralmente tem o primeiro e o segundo leilão, né? Ele precisa ser arrematado no preço máximo de no preço mínimo de 250 mil. Até então não tinha essa limitação. E isso, gente, é muito importante porque evita essas práticas abusivas no mercado imobiliário. Outro ponto, né, outra decisão aqui do STJ que também vai ter bastante repercussão é em relação às relações afetivas existentes, né, entre o famoso Sugar Daddy e os menores, né, de 18 anos, né, da idade entre 14 e 18 anos. Essas pessoas agora elas vão ser responsabilizadas pelo crime de exploração sexual, porque presume ali a atratividade, né, da criança, né, oferecendo bens, patrimônio e tal, em troca de sexo. Então, essas pessoas agora, né, tanto o Sugar Daddy quanto o Sugar Mama, também será punido aí criminalmente. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre liberdade religiosa. O STF, no tema 952, decidiu que testemunha de Jeová agora tem o direito de recusar a transfusão de sangue. É claro, né, gente? Essa decisão aqui vai sempre lembrar que a pessoa precisa ser maior, capaz, que a sua decisão, né, aquela decisão dela de recusar a transfusão de sangue, ela seja livre, ela seja informada e esclarecida, todo o seu tratamento. Além disso, o SUS hoje tem que oferecer tratamentos alternativos disponíveis. E nos casos, a gente também pergunta, e nos casos das crianças e adolescentes? Os pais podem requisitar, mas desde que haja concordância entre os pais e os médicos com esse tratamento alternativo. Caso não tenha um tratamento alternativo, ainda fica a regra de que não poderia recusar. Nessa questão, gente,
O ministro Luiz Roberto Barroso, eu tirei um trechinho da fala dele que eu achei muito bacana, que ele fala o seguinte: a dignidade humana exige o respeito à autonomia individual na tomada das decisões sobre a saúde e o corpo. Já a liberdade religiosa impõe ao Estado a tarefa de propiciar um ambiente institucional, jurídico e material adequado para que os indivíduos possam viver de acordo com seus ritos, cultos e dogmas e da sua fé, sem coerção e sem discriminação. Então, gente, é a possibilidade que todas as pessoas façam suas livres escolhas existenciais. Bem, por fim, embora a Rô falou ali que a gente vai trazer aqui, né, a movimentação que aconteceu ao longo do ano, eu não podia deixar aqui de mencionar um projeto de lei que foi aprovado recentemente na Câmara, que é a questão da castração química para pedófilos. Lembrando que pedofilia é um transtorno psicológico. O crime pedofilia, na legislação brasileira, ele não existe. A gente vai ter aí o estupro de vulnerável, mas não a pedofilia, que é tida apenas como um transtorno psicológico. Mas o projeto passou na Câmara e agora está para aprovação no Senado. Viu? Muita coisa, né? E não é tudo, né? Não mesmo. A gente vai passar para o terceiro bloco. Então, eu quero deixar meu agradecimento a todas as pessoas que estão nos acompanhando, tanto nas redes sociais quanto no YouTube. E que, se Deus quiser, ano que vem estaremos juntos novamente. Né? Nós vamos passar para o terceiro bloco agora. Nós vamos falar das perspectivas, né, de assuntos a serem abordados na esfera jurídica e legislativa em 2025. Agora, com a presença do nosso colega Cláudio Silveira e Vinícius Ayala, que vão comandar esse pedaço aqui da nossa conversa de hoje. Claudinho, quer começar aí? Olá, pessoal, tudo bem? Encerrando o ano, graças a Deus, com muita fé, com muita paz, com muita alegria no coração. Com muita satisfação de que o nosso projeto ele já tenha um tempo de caminhada. Esperamos que nesse ano que entra a gente consiga ainda trazer outras novidades, outros assuntos que possam ajudar as pessoas que são pessoas comuns ou pessoas que são ligadas ao direito, que possam entender um pouco mais o que é o direito em si e o que são as normas que estão hoje regendo a nossa sociedade. Então, agradeço a essa equipe fantástica, que é show de bola. Agradeço estar aqui e espero que no ano que vem a gente possa trazer outras coisas mais interessantes ainda. Mas nós estamos encerrando o ano, né? Então a gente já falou um pouco sobre a questão do que já aconteceu, as pessoas que já passaram aqui, e agora é o momento da gente falar sobre perspectivas do ano que entra. E tem muitas perspectivas. A gente tentou fazer um resumão do resumão, mas a verdade, o que nós vamos tratar aqui é uma coisa assim, pequena em relação ao todo. Bom, a gente fez uma relação de algumas situações que estão para poder sair, que devem ter algum impacto no ano que entra. A primeira situação que eu achei muito interessante é sobre um julgamento do STF que nós estamos aguardando, sobre a questão do vínculo empregatício envolvendo os motoristas de aplicativo. Isso é um tema muitíssimo interessante que eu acho que vai afetar toda a sociedade de alguma forma, porque dependendo da decisão que houver, pode ser uma decisão até de referência para outros países. Porque a grande verdade é que existe uma discussão já de alguns anos de se o motorista do Uber tem que ser uma pessoa reconhecida com um vínculo empregatício ou não. E essa discussão está nesse momento para ela ser decidida pelo STF. Então, o que vai acontecer? Se hoje houver uma decisão de que eles têm que ser reconhecidos, isso vai afetar a relação empregatícia envolvendo as partes. E isso vai, inclusive, criar, talvez até, um outro tipo de relação, né? Então, esse tipo de situação hoje
é muito interessante, porque pode também afetar a própria questão de custos do serviço. Não, Vinícius? Então, assim, uma coisa que a gente precisa a gente tem que lembrar que a gente pode lembrar que pode ter incidência de FGTS, 13º. Sim. O custo vai aumentar, né? O custo vai aumentar, inclusive uma análise dos requisitos do contrato de trabalho, né? Porque hoje em dia a grande situação, a grande defesa é que existem lá na previsão da CLT quais são os requisitos para considerar um contrato de trabalho. E que não seria um contrato de trabalho porque o motorista ele não tem habitualidade. Ele pode, a hora que ele quiser, né? Geralmente num trabalho de CLT, você tem horários específicos, você tem que cumprir. Sim. E teria um salário também, porque ele vai receber de acordo com o que ele trabalha, né? Com o que ele trabalha. E nós não teríamos esse requisito cumprido, porque é um tipo de trabalho que você pode ficar semanas sem ir, hoje, amanhã, eu só trabalhar à noite e isso não encaixaria. Então, há que se ver aí que essa decisão pode ser muito emblemática, o impacto até da própria existência dos aplicativos, porque pode ficar muito mais alto do que o normal, né? Os aplicativos eles podem entender que se houver o reconhecimento, que o serviço já não é mais tão interessante. É oneroso, né? Assim, a carga em cima dos contratos de trabalho no Brasil, todo mundo sabe, né, que tem incidência de várias taxas e é caro, né? Então isso aí pode impactar muito e vamos ver aí o que sai para o ano que vem. É uma perspectiva, mas né, a gente faz um trabalho, né? Vamos ver o que sai, né, Claudinho? Com certeza. Vamos ver o que o STF vai decidir em relação a isso, né? Outra questão que eu achei muito interessante, em uma rápida análise que eu fiz, é a questão do julgamento que também haverá do FGTS, que também já está em curso, sobre a questão da correção do FGTS. É aquela coisa assim que a gente às vezes paga, mas a gente às vezes não tem muita noção de como é que isso funciona, né? O FGTS hoje, da forma como ele existe, ele é corrigido pela TR já faz muitos anos. Na verdade, se vocês forem, no caso, pensar bem, isso assim é uma forma de se aplicar uma taxa mais baixa em um volume grande de dinheiro, e aí existem regras para que você possa utilizar esse valor para dificultar um pouco o uso direto, e aí esse volume grande ele vai dar uma aplicação grande e, na verdade, um rendimento bom para o próprio governo. Então, isso impacta nas contas dele. Se você fala assim, essa forma de correção é baixa, isso vai, no caso, levar a uma situação que, se eu aumentar, eu vou arrecadar menos, eu vou receber menos. Mas a questão é que o trabalhador também não pode ter um valor de anos e anos e anos ali sendo depositado, sendo simplesmente corrigido por um valor muito baixo. Então, tem uma ação que foi proposta em 2014, e olha que nós estamos em 2024. 10 anos depois. Já faz 10 anos, exatamente esse ano. Que está sendo, nesse momento, apreciada pelo STF para poder haver essa decisão. Existe uma proposta de que o que houver de, assim, no caso, distribuição de lucros desse valor ao ano, que fosse distribuído entre as pessoas que, no caso, tivessem acesso a esse fundo. E que a correção desse valor ela fosse feita usando a mesma correção que é feita na poupança. Só que nesse momento isso está parado, porque houve assim, um pedido de vista no STF, e como esse assunto impacta diretamente as contas públicas, né, Vinícius? Então, isso daí não vai ser uma coisa que vai ser resolvida tão facilmente. Né? Impacto no orçamento, a transição, se for aprovado, como é que vai ser a transição de um regime para o outro, e principalmente como que vai ser o impacto disso a longo prazo, porque é uma pauta que é muito sensível para o governo, mas que é uma pauta justa, porque o FGTS é um produto que é descontado do seu salário, então você teria direito aqui. E olha que todos nós, quem entende economia, sabe que a poupança não é um dos melhores investimentos. Não. E a TR ainda é mais baixo que a poupança, ou seja, esse dinheiro que é retirado do salário, ele perde ao longo do tempo. Então,
nada mais justo, mas lembramos que também tem a questão do impacto disso orçamentário, né? Com certeza. Só um minutinho, como é que tá nosso tempo? 5 minutos. Bom, então vamos lá, 5 minutos. Não, você pode falar um... Pode. PEC, não, por exemplo, nós temos aqui mais 4 decisões aqui, 4 situações que a gente tem que trabalhar. Primeiro, uma que vem tratar sobre a questão a PEC das praias, né? Nós tivemos aqui até... A privatização das praias. A privatização. Nós tivemos uma proposta, só para contextualizar, tivemos uma proposta de emenda constitucional das praias que visa transferir essa propriedade dos terrenos de marinha para o Estado. Dos estados, podendo, que hoje você tem uma concessão, estados e municípios, e isso pode passar para uma concessão ou uma venda direta para a iniciativa privada. Então, provocou muita discussão recentemente, é uma PEC que está em andamento, voltou. Vai tirar o recurso ali Claro. de turismo, tudo do governo. É um interessante essa pauta, porque ela trouxe até posicionamentos diferentes, ou seja, o pessoal de esquerda e direita se uniram pelo direito quase divino que o brasileiro tem de acesso à praia. Somos um país tropical e somos reconhecidos por isso. Então, privatizar isso, colocar que, ou seja, teremos o próximo passo em que será impossível que uma pessoa entre numa praia, se ela foi comprada por um grande resort aí, por exemplo, né, vai ocorrer... não, aqui é só do empreendimento. E uma das coisas que é mais democrática no Brasil, que nós sabemos, é a praia. Ali tem rico, tem pobre, tem pessoas de todos os jeitos, né? E tem uma última pincelada muito rapidinho, porque o nosso tempo já está acabando. É o seguinte, existe também já uma discussão de que existem outros projetos de lei que querem voltar com o jogo no Brasil. O jogo aberto mesmo, o jogo de cassino, aquele negócio todo. Então, já tem grupos que estão de olho nessa PEC para poder comprar trechos de praia, fazerem hotéis com cassino tipo que existe, por exemplo, em Miami. Então, isso aí tem uma outra abordagem, outro tema a ser discutido no ano que vem, de repente, em uma outra entrevista aí, porque isso tem um impacto não só financeiro, como também ecológico, como também tem a questão do vício do jogo, que é uma antiga discussão, né? Com Muito certeza. Isso encaixa com o nosso outro tema, que é a questão da lei das bets. O que nós temos? A gente tem uma DI 7721 que está em discussão no STF, que fala sobre a questão do jogo. Nesse ponto aqui, eu só preciso saber o tamanho da confusão que a gente está lidando, né, sobre a liberação. Recentemente passou a lei das bets que permitiu. Só que o jogo desenfreado, a lei das bets permitiu, mas não colocou muitas situações para poder frear isso. O povo brasileiro, como todo mundo sabe, nós no Brasil temos uma lei que proíbe o jogo de cassino desde 1940, se não me engano, aqui se não me falha a memória. Então, nós temos as loterias reconhecidas, né, federais. E a contravenção penal também, né? E temos a contravenção temos a contravenção penal, que é o jogo do bicho, que sempre foi paralela. A ideia das bets foi, vamos regularizar isso. O impacto foi tão grande que eu só quero falar que nesse ponto que eu trouxe, que eu fiquei assim falei assim, meu Deus do céu, não pode ser o impacto disso. Só para você ver, o STF está para proibir, né? Estamos em discussão, tem algumas decisões, por exemplo, foi detectado o uso de Bolsa Família para fazer, né, esses jogos. Então já tivemos algumas decisões liminares do STF no sentido de proibir o uso de dinheiro de Bolsa Família para os jogos, né? O cadastramento de CPF, então não decidiu, mas já começamos a limitar, dificultar. Né? Eu trouxe alguns dados aqui que assim, eu acho que é o que sintetiza a confusão. Hoje, o jogo de bet representa 0,62% do produto interno bruto, ou seja, 117 bilhões. E, para finalizar esse ponto aqui, nós já temos impacto em consumo. As pessoas estão deixando de comprar alimentos para jogar. Por isso que a situação está assim, e a emergência é impactante. Não só, né? Então, qual que é o limite disso, né? Qual que é o limite? Só um detalhe curioso que está ligado à PEC das praias, quem entrou com o ADI foi uma associação de turismo que quer proibir as bets e permitir o cassino.
Interessante. Porque o cassino estaria ligado com a PEC das praias. Então, assim, sabe? Exato. Proíbo, Gente, mas. Jogo de interesse total. Jogo de interesse total. Nosso tempo já tá no... Vamos só mencionar então, Rosane, as outras duas situações que eu acho muito interessante, que é o seguinte, que eu vou falar mais superficial, que é o julgamento que nós vamos ter sobre o golpe do ano que vem. Do golpe, né, do 2022, não, 2023, né? 2023. Que vai ficar para o ano que vem, e isso vai definir várias pautas sobre a questão dos envolvidos, do ex-presidente, ficou para o ano que vem, deve receber hoje o parecer, deve até início do ano receber o parecer do Ministério Público sobre a denúncia das pessoas envolvidas. Nós temos, todos nós já sabemos o que aconteceu, e esse julgamento vai ser emblemático para a gente ter esse reforço da questão democrática, porque desde a nossa história, democracia está sofrendo. Desde a nossa história recente democrática, nós não tivemos uma situação tão assintosa. Vamos ver como que o STF vai tratar dessa questão. E por fim, mas não menos importantes aqui, o último tema só mesmo para a gente falar é sobre a questão do marco digital, que o marco legal que está sendo discutido. Da internet, o artigo 19, sobre a responsabilização das plataformas sobre o conteúdo de terceiros colocados. Né? Então, o cerne da questão envolve sobre a responsabilização. Sobre, por exemplo, vários crimes podem ser cometidos, né, Sim. na via digital, e o dever de um controle das próprias plataformas sobre esse conteúdo. Se a gente tem punir ou não. Tudo caminha... É um tema tão complexo que eu não acredito, eu como professor, não acredito que a gente vai ter uma solução final. Vai acabar a autorregulação e a gente vai ficar na mesma situação. E aí, assim, minha opinião final, as questões mais envolventes que a gente tem no STF hoje, fazendo um link entre essa questão do marco legal da internet e da questão do golpe, e tudo, é a questão da liberdade de expressão. Eu acho que é um dos direitos que está sendo mais discutido, questão de fake news, tudo está envolvendo sobre qual que é o limite para se expressar nas redes, né? De certa forma. Então, assim, eu acho que o grande cerne, grandes discussões do ano que vem do STF, vai ser como que ele vai ou limitar, ou como que ele vai se posicionar sobre esse limite que as pessoas têm de falar o que elas querem, né? Então, expressar o seu Nem desejo. precisaria disso, né? Se as pessoas soubessem, né, que o meu direito começa onde o do outro termina, Pois né? então fica, o que assim, finalizando, fica que eu acho que o tema quente do ano que vem vão ser as decisões em que o STF vai tratar sobre esse tema da liberdade de expressão, se ele vai colocar limites, e isso seria, né, é um tema tão delicado que se errar a mão vira ditadura, se não errar a mão vira crime na internet. Né? Vamos aguardar 2025. Acabou o nosso tempo. Se deixasse, a gente ficava aqui até amanhã, depois da chuva, conversando, revendo tudo, né? O que foi, o que tem por vir, mas o nosso tempo acabou porque o estúdio precisa ser usado por outros. Não é? É isso, gente. Aqui é assim. E o Leozinho tá dali, nos ajudando como sempre. E nós agradecemos muito a vocês, eu agradeço a equipe toda, né? Nossos companheiros de trabalho, e vamos que vamos, 2025 está só começando. Um abraço.